elucidar todas as dúvidas da língua portuguesa. E eu creio que nós tenhamos conseguido isso, porque, na verdade, você está certo de que, resolvendo questões da banca, estamos criando, assim, possibilidades mais ativadas, possibilidades que são mais concretas, aquelas que, com toda garantia, podem se reproduzir novamente. Então, fica pensando, poxa, se eu desejo ingresso na Câmara de Fortaleza, eu vou possivelmente ter que fazer aqui, vou ter que me desafiar, vou ter que fazer o enfrentamento dessas questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. Não quero situações que estejam associadas a outras organizadoras, a exemplo de Sebrasp, Vunesp, FCC, nada disso. O meu destino é resolver questões da FGV. Então, se você precisa disso e o Prime tem consciência de que pode ajudar, eu estou aqui para cumprir esta tarefa com você por um tempinho bastante hábil. Nós vamos ter aí a resolução de muitas questões ligadas ao assunto de identificação dos termos da oração. Quem é o sujeito? Quem é o complemento? Quem é o objeto? Essas tais situações que nós já tivemos aí, já a nossa aulinha teórica, nós já tivemos as explicações bem devidas, fomos, de certo modo, muito bem aceitos na aula teórica e agora, com a resolução das questões, olha, vamos lá, vamos ver o que é que dá. Quero ver você comigo, sem agonia, focados, para que a gente possa ter sucesso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, três, está aqui a primeira questãozinha para você. Uma prova da Fundação Getúlio Vargas para o Ministério Público do Estado de São Paulo, prova para o cargo de nível superior, ele conta assim. Assinale a frase que mostra os seus termos sintáticos em ordem direta. Meu povo de Deus, presta atenção. Quando a banca fala em ordem direta, eu queria que você viesse comigo aqui e pensasse. Quando a banca fala em ordem direta, vamos aqui ajustando, isso, agora sim. Quando a banca fala em ordem direta, nós estamos, na realidade, certos de que deve haver um certo elemento sujeito que estará seguido de uma forma verbal e ainda aparece o restante da frase. O restante da frase eu estou chamando de complemento. A gente chama de resto. Eu posso ter o objeto, eu posso ter o adjunto, não é? Posso ter um agente da passiva, enfim. Mas é o famoso caso, a famosa estrutura do SVC, sujeito, verbo e complemento. Normalmente as pessoas ouvem isso no cursinho. Eu vou então ter consciência de um fato. De que fato eu estou falando? Vamos lá. Não temos sujeito, não pode ser preposicionado. Sujeito não pode ser preposicionado. Se sujeito não pode ser preposicionado, eu já fico certo de que tal elemento que inicia a frase, conduzido com preposição, né, iniciada com preposição, diz, pô, aqui não deve ser sujeito. E se ele não começa com sujeito, a oração já não está na ordem direta. Outro detalhe, elementos que são deslocados para a frente da frase, normalmente vão ser isolados com vírgula. E se aquele tal elemento na nossa cabecinha seria o sujeito, não se separa sujeito de verbo, não se separa o sujeito de boa parte da frase, sujeito do predicado, sujeito do verbo, não se separa com vírgula. Então a gente começa a ter assim umas certas, eu diria umas certos sinais, umas certas sinalizações que alertam para o fato de fulano ser sujeito ou não, que é exatamente como a gente tenta ver a frase que está na ordem direta. Vamos checar isso juntos, vamos. Vamos checar isso juntos. Ó, queria que você verificasse o seguinte. Ele começa dizendo aqui, ó, se você está gostando da viagem, eu noto que a frase aqui, ela começa com um elemento conjuntivo, condicional, um se. Então, esse elemento conjuntivo, ele está introduzindo uma oração subordinada, adverbial, condicional, que foi separada da outra oração, com vírgula. E eu sei que, na verdade, o sujeito de uma frase não começa com um se, está entendendo?
não começa com se. Então, se você está gostando da viagem, provavelmente não vai gostar do destino. Então, você já percebe que essa letra A não está na ordem direta. Está entendendo? Não está na ordem direta. Nós antepusemos aí a oração subordinada adverbial condicional à oração principal e temos consciência de que nós, neste caso, não temos a nossa respostinha. Vamos checar aqui um detalhe. Letra B, a Inglaterra, olha aí, tivemos um certo elemento artigo. Esse elemento artigo foi seguido de um tal elemento substantivo, elemento artigo, elemento substantivo. O elemento verbo veio logo depois, e aí você nota que nós temos um tal elemento predicativo. A Inglaterra é resto, o paraíso das mulheres, o purgatório dos homens e o inferno dos cavalos. Eu tive exatamente o sujeito, eu também trouxe para a sequência o verbo e o resto, o complemento que foi iniciado aí com a função predicativa. Fiquei muito satisfeito com esta letra B. Admito, portanto, que nós estamos diante de uma resposta, da provável resposta. Vamos lá. Ele diz: homens realmente educados são os autodidatas. Ora, o que eu noto? Eu noto que você vai pensar assim: caramba, esse elemento aqui, homens realmente educados, são os autodidatas. Veja bem um detalhe. Quando nós temos uma certa estrutura em que há o verbo de ligação, o verbo ser, este verbo aí, esta formação que você percebe, você tem o elemento que inicia e tem o elemento seguinte ao verbo. Você fica pensando, pô, mas já me contaram que o elemento que inicia pode ser o sujeito. Aí eu teria o verbo ser, que é o verbo de ligação, o verbo ser, e o outro elemento seria o predicativo. Então, eu teria o tal elemento sujeito, o tal elemento verbo ser e o tal elemento predicativo. Se eu trocar as posições, eu vou ter a mesma leitura. O tal elemento sujeito, o verbo ser e o elemento predicativo, de modo que você fica pensando, bom, então a letra C pode ser nossa resposta, haja vista que eu tenho ali um tal elemento que pode ser o sujeito e os autodidatas pode ser o predicativo, mas veja, quando eu olho de uma forma mais consciente, o termo autodidatas tem um núcleo, está entendendo? Um núcleo substantivo. Os autodidatas, o núcleo substantivo. E quando eu vou para a leitura do início da frase, temos homens realmente educados. Então, os autodidatas são homens realmente educados. Naquela estrutura, naquele termo em que aparece um adjetivo, em que se destaca um nome adjetivo, de dizer que são homens educados, em que eu tenho o adjetivo ali, eu já o chamaria de predicativo. Então veja bem o que eu estou tentando lhes dizer. Se você julgou possibilidade de ter resposta na letra C, não faça. Porque o que acontece? Onde aparece um adjetivo, ali vai ser o predicativo. Onde aparece um substantivo, ali nós temos o elemento sujeito. Então, neste caso aí, quando eu tenho homens educados, a presença do adjetivo permite-me entender que ali eu tenho o predicativo. É como se eu dissesse, os autodidatas são esses homens. Os autodidatas são educados. Então, como se trata de você ter um substantivo que comanda a primeira leitura e ter um certo adjetivo que ganha realce na segunda parte da frase, eu teria, portanto, predicativo, verbo de ligação e sujeito, predicativo, verbo de ligação e sujeito. Portanto, agora eu já não tenho mais dúvidas. A resposta não pode ser a letra C, não pode. E aí, quando eu olho a letra D de dado, são as perguntas que fazem o filósofo, são as perguntas, eu teria aí a frase introduzida pela forma do verbo,
Está entendendo? São as perguntas que fazem o filósofo. E na letra E de Eva, para o biólogo, o homem é um animal, como os demais. Eu teria, portanto, outra vez um certo adjunto adverbial. E esse tal adjunto adverbial, ele estaria introduzindo, estaria no início da frase, o que caracteriza a ideia de que nós não temos ordem direta. Resposta da primeira questão, letra B de bola. Segunda questão, o que é que nós vamos entender? Nós vamos entender aqui o seguinte, por isso que eu lhes conto com tanta severidade, por isso que eu lhes digo com tanta convicção, não desanime em nenhum momento. Espante de você essa história mal resolvida de dizer que a FGV ninguém consegue fazer, que a FGV vai nos vencer, que não há quem consiga entender o que é que a FGV deseja. Acaba com isso. Vai testando, vai, portanto, começando a ter acertos e erros, vai, portanto, começando a notar que em algum momento da vida, tá certo? Este momento pode chegar com mais rapidez e em outros instantes ele vai com certeza tornar-se mais distante de você, até que você, com a persistência, consiga também dominá-los, mas compreenda, vai haver um momento em que você vai começar a pensar, hoje eu já tenho um domínio mais seguro, porque a FGV já está aqui, comendo na minha mão. Então você vai ter que testar-se muitas vezes. Note, nós vamos agora resolver outra questãozinha e eu já quero o seu entendimento mais franco, eu já quero o seu entendimento mais consciente, mais alegre. Vamos lá. Notícia publicada na imprensa na penúltima semana de setembro de 2019 dizia assim: tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua. Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque a venda de drogas é interrompida quando a região alaga. O cartaz aludido no texto dizia o seguinte: por favor, não jogue lixo no beco. Caso contrário, varrerá até a Rua 1. Estamos de olho. Para melhorar a escritura da frase extraída do cartaz aludido no texto, caso contrário, varrerá até a Rua 1, poderíamos incluir um sujeito explícito, cuja forma mais adequada seria: ora, meu povo, pensa bem, quem é, na verdade, que vai varrer até a Rua 1? Quando ele fala de sujeito explícito, tá certo? Ele quer dizer que o sujeito deve estar expresso. Ele deve estar, portanto, escrito na frase. Esse sujeito vai dar o comando para qual verbo? Ele vai dar o comando para qual verbo? Para a forma varrerá. Então você vai pensar assim, bom, quem é que vai varrer? Vamos começar a testar. Quem vai varrer é o morador da Rocinha? É. Você diz, sim, é o morador da Rocinha. Mas você não pode, na verdade, dizer quem é o morador da Rocinha, pô. Então não se admite, portanto, que a resposta seja o morador da Rocinha, exatamente porque você não sabe a que elemento você está falando. Será que aquele morador, tanto é que ele usa inclusive o artigo definido, será que o morador da Rocinha foi exatamente o que jogou lixo no beco? Não é o morador da Rocinha, consegue perceber? Um habitante descuidado, tá certo? Um habitante descuidado. O habitante descuidado, eu sei identificar que aquele habitante descuidado foi exatamente, o descuido dele foi jogar lixo no beco. Mas compreenda, qualquer pessoa que se tornar infrator da lei, a pessoa que vai infringir a lei, vai ser exatamente aquele que estará jogando lixo no beco. Aí eu posso mesmo dizer, qualquer um que infrinja a lei. Então você vai dizer assim, bom, o morador da Rocinha, ele está lá dentro da comunidade, mas necessariamente pode não ter infringido a lei. Um habitante descuidado vai varrer até a rua, mas se eu sou descuidado e necessariamente não infringir a lei, olha lá, está certo? Então, de jogar lixo no beco, mas se eu sou o infrator da lei, fui eu que propriamente infringi a lei, está certo?
Então, neste caso, resposta letra C de casa, resposta letra C de casa, tá certo? Resposta letra C de casa. E aí, o que é que acontece? Você já tem consciência disso. Bom, entendendo que quando você diz que tem algumas reclamações em relação à Fundação Getúlio Vargas, muitas vezes ela não está associada às questões de gramática. Ela está associada às questões de leitura, em que a banca gera algumas surpresas. Algumas situações são motivadas por estudos mais pontuais e você, com o tempo, vai começando a descobrir como é que a banca costuma colocar questão de ambiguidade, como é que a banca costuma colocar questão de polissemia, como é que a banca costuma colocar questão de quê? Vamos colocar, de relações de coesão. Como é que a banca costuma colocar questões de tipologia? Aí você vai treinando, vai checando, vai repetindo, vai ganhando familiaridade com o modelo de elaboração. E aqui na gramática a gente também tem que fazer do mesmo modo, fazê-lo de uma forma bem bondosa, está certo? Mas sabendo que é um pouco mais comum, um pouco mais simples a resposta que se encontra aqui. Então, se você está convicto disso, não desista. Você vai, portanto, trabalhar, está entendendo? Tem que estar exatamente ali, seguro, pronto para o que respondeu. Então, vamos continuar. Facção rival não estaria associada à ideia. Traficante da comunidade não nos dá garantia de resposta. Portanto, gente, né, seria muito mais certo dizer que é a letra C de casa. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira questãozinha, o que é que ele conta aqui para nós? Os primeiros habitantes do território, hoje conhecido como Brasil, chegaram aqui há milhares de anos. Por volta de 1500, havia diferentes povos indígenas espalhados por todo o território. Em 1500, chegaram os portugueses e no século XVI, eles começaram a trazer os povos africanos. Sim, pode-se dizer que a população brasileira se originou do encontro desses três grupos. Nesse segmento do texto, a forma verbal que mostra o sujeito posposto. Ora, pessoal, essa historinha do sujeito posposto, ela já chega de uma forma bem compreendida. Vamos lá. Para que você entendesse que existem umas fórmulas que a gente poderia anotar aqui para que você avaliasse comigo. Ó, quando você tem o verbo existir, quando você tem o verbo ocorrer, o verbo acontecer, o verbo surgir, o verbo chegar, o verbo faltar, restar, sobrar, o verbo vir, está certo? O verbo crescer. Então eu tenho, na realidade, uma vasta lista de verbos, mas normalmente alguns destes verbos se antepõem ao sujeito. E aí, está certo? Ele fala que o verbo está numa condição anteposta ao sujeito e o sujeito estará, portanto, posposto. É como se diz assim, muitos habitantes existem naquela terra. Se eu digo muitos habitantes existem naquela terra, está certo? Você há de perceber que a frase está perfeitamente correta. Mas o mais audível, o mais comum é você dizer assim, existem muitos habitantes naquela terra. Quando você diz assim, vamos lá, muitos alunos novos surgem em minha sala a cada semana. É mais audível dizer, surgem muitos alunos novos em minha sala a cada semana. Mas se eu digo assim, vamos lá, alunos novos chegaram à minha sala, eu posso perfeitamente trocar a posição do termo sujeito com o verbo e dizer, chegaram alunos novos à minha sala. Tudo bem? Então vai para dentro do texto, situação já está pronta, ele diz aqui para nós. Os primeiros habitantes do território, hoje conhecido como Brasil, chegaram aqui. Os primeiros habitantes é o nosso sujeito. Eles chegaram, então o sujeito está anteposto. Chegaram aqui há milhares de anos.
Por volta de 1500 havia, mas o verbo haver, nós já comentamos sobre isso, o verbo haver é um verbo transitivo direto. Este verbo transitivo direto aí é impessoal, ele não traz sujeito. O termo diferentes povos indígenas é o nosso objeto direto, não é sujeito. Então aqui eu já tenho sujeito anteposto. Para o havia eu não tenho sujeito, para o havia eu não tenho sujeito, aí você vai para a terceira leitura. Havia povos indígenas espalhados por todo o território. Em 1500 chegaram os portugueses. Aí você propriamente já começa a entender que quem foi que chegou? Qual é a tua resposta? Os portugueses. Então os portugueses é o sujeito do verbo chegar. Resposta, portanto, para a terceira questão, letra C de casa. Resposta para a terceira questão, letra C de casa, em que o sujeito está numa condição pós-posta ao verbo. Vamos lá. E no século XVI, eles começaram a trazer os povos africanos. Eles vão trazer os povos africanos. O sujeito como está antes, na linha 3, e o verbo na linha 4. Assim, pode-se dizer que a população brasileira se originou, que foi que se originou do encontro desses três grupos. A população brasileira se originou, portanto, não temos mais dúvida, resposta para a terceira questão, letra C de casa. Quarta questão, o que é que ele nos conta? Vamos passar a borrachinha aqui para dizer que a quarta questão tem a seguinte instrução. Assinale a frase em que não ocorre a presença de um sujeito posposto. Veja como a banca insiste na mesma fórmula. Ele quer onde não ocorre. Certamente no país onde ocorreu o massacre. Ocorreu o quê? O massacre. O sujeito está posposto. O Dia do Trabalho é comemorado oficialmente na primeira segunda-feira de setembro desde 1894. O que é comemorado? O Dia do Trabalho. Olha o sujeito anteposto. Letra B de bola. Sujeito anteposto. Sujeito anteposto. Olha o sujeito anteposto. Em abril, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves. O que foi que eclodiu nos Estados Unidos? Diversas greves. Olha o sujeito posposto. Diversas greves. Seguiu-se um tiroteio. O que foi que seguiu? O que foi que se seguiu? O que foi que seguiu? Um tiroteio. E um tiroteio é o nosso sujeito posposto. Depois, ele diz, no qual foram mortos vários manifestantes. Quem foi morto? Vários manifestantes. Mais uma vez, a noção de sujeito posposto. Portanto, ficou tranquila a questão, letra B de bola. Prova para assistente de saneamento, prova para assistente de gestão. Eu tenho aí mais uma questão da FGV. E aí, reconheça que nós estamos diante da quinta questão com um texto um pouco mais alongado. Eu já vou criando aquela expectativa em você. Não fica lendo o texto antes. Reconheça que quando o texto é mais alongado, ele pode, na verdade, ser deixado para o segundo momento, depois de você ler os quesitos. Então vamos lá, leia os quesitos comigo. Ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Nesse segmento do texto há duas formas verbais na terceira pessoa do plural, dizem e moram. Ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Pergunta-se, as duas formas mostram sujeitos pospostos? Só a primeira forma tem sujeito indeterminado? Só a segunda forma tem sujeito? As duas formas mostram sujeitos indeterminados. As duas orações não têm sujeito. As duas orações não têm sujeito. Note bem o que é que nós temos nesta quinta. Vamos lá. Ao contrário do que dizem. Gente, quando ele chega a este momento do texto, ao contrário do que dizem, eu estaria exatamente na linha 2. Então não custa nada dar uma olhadinha aqui. Veja bem, temos uma notícia triste. O coração não é o órgão do amor. Ao contrário do que dizem, então como é que é a história? Você entende que o verbo está na terceira pessoa do plural, você entende que alguém diz,
Alguém diz, mas eu não consigo identificar. Ao contrário do que dizem. Eu sei que alguém pratica ação, mas eu não consigo identificar. O sujeito existe, mas não pode ser identificado. Então, esta primeira leitura do dizem já me permite dizer que o sujeito é indeterminado. Portanto, reconheça que se o sujeito é indeterminado, veja bem, se o sujeito é indeterminado, veja bem, olha lá, eu não posso dizer que só a segunda forma tem sujeito, não. Gente, quando eu falo que não tem sujeito, é que a oração é sem sujeito. Não ter sujeito é dizer que a oração é sem sujeito. Mas entenda que quando o sujeito é indeterminado, a oração tem sujeito. Ele só não pode ser identificado. Quando eu digo que a oração é sem sujeito, normalmente aí temos verbos impessoais. Queria que você entendesse que quando você trabalha com a resposta do eles dizem, eu realmente tenho a terceira pessoa do plural, isso é regra. Mas você não pode propriamente afirmar que são eles. Você tem que trabalhar com a noção de que está dando a seguinte ideia. O sujeito existe, certo? Mas ele não pode ser identificado. Porque se você puser que o termo é eles, você está identificando. Está entendendo? Quando você diz assim, assaltaram a farmácia da esquina, alguém assaltou a farmácia. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas eu não consigo identificar quem foi que assaltou. Se eu disser que são eles, você já identificou. Aí não existiria a noção de sujeito indeterminado, porque ou você teria sujeito simples, eles, ou teria sujeito elíptico, eles. Mas aqui o sujeito é indeterminado. Não podemos falar que a oração é sem sujeito, porque se a oração é sem sujeito, ela não tem sujeito, ela seria uma oração sem sujeito. E ele diz assim, só a segunda forma tem sujeito? Não, a primeira também tem. As duas formas mostram sujeitos indeterminados. Agora vamos lá, vamos olhar a segunda forma. Não é ali que moram os sentimentos. Aí eu lhes pergunto, quem é que mora ali? Quem é que mora ali? Os sentimentos. E neste caso nós estamos diante de um sujeito simples. Nós estamos diante de um sujeito simples. Então nós não podemos falar que o sujeito da segunda é indeterminado. Não. Não podemos falar que o sujeito da segunda é indeterminado, não. As duas orações não têm sujeito? Também não. As duas formas mostram sujeitos pospostos? Não. A segunda, o sujeito é posposto. Na segunda, o sujeito é posposto, mas na primeira, torno a dizer-lhes, o sujeito é indeterminado. Resposta da quinta, letra B de bola. Vamos à sexta questão. O que é que ele diz? Em todas as frases abaixo, com exceção de uma, as ações não identificam seus agentes. Assinale a frase em que o agente da ação está identificado objetivamente. Então vamos lá. Procurou-se uma saída para o problema. Veja bem, a estrutura de voz passiva. Eu propriamente não consigo identificar o agente. O agente é um termo sujeito-agente. Compreende o detalhe? De sujeito-agente. Então, o sujeito da voz passiva é sujeito paciente. Sujeito da voz passiva é sujeito paciente. E o tal do agente é o agente da passiva. Aí ele diz assim, em todas as frases abaixo, com exceção de uma, as ações não identificam seus agentes. Assinale a frase em que o agente da ação está identificado. Está entendendo? Então, bora lá. Procurou-se uma saída. Nós temos voz passiva e, neste caso, não temos identificação objetiva, está certo? Do sujeito, do termo agente. Identificação do termo agente da ação. Vamos lá, sexta questão. Foram identificadas várias vítimas do terremoto. De novo, foram identificadas
várias vítimas. De novo, situação de voz passiva. E situação de voz passiva não pode caracterizar o agente da ação. Alguém esteve presente no museu à noite. Presta atenção. Nós temos o sujeito aí, não temos voz passiva, não. Nós temos o sujeito simples. Nós temos voz ativa, mas reconheça, alguém não identifica o agente da ação. Quem é esse alguém? Então, como você repara que a FGV é uma banca que trabalha com esses sentidos, eu não tenho, portanto, identificação do agente. Quem é o alguém? Alguém esteve presente no museu à noite. Quem é o alguém? Eu tenho o termo sujeito, mas eu não consigo identificar quem é o agente. Atacaram uma delegacia durante a madrugada. Sujeito é indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. E se está na terceira pessoa do plural, eu não consigo identificar quem é o agente. Agora, vai. Vieram, olha aí o verbo vir, vieram. E quem foi que veio? Todos os funcionários. O sujeito simples é propriamente o agente da forma verbal, o agente do verbo vir. Daí entendermos que na sexta questão a resposta é a letra E de Eva. Espero, portanto, que nós tenhamos favorecido você de modo pleno, realçando aqui as explicações que deram ênfase ao nosso contexto e logo mais teremos mais questõezinhas para você. Fica com a gente!